Salve pessoal, eu sou o Luiz Fernando Justus e vamos começar mais um episódio de podcast da Media Power. Hoje vai ser super especial, vai ser com meu amigo Clodoaldo, que é da J. Valério e da Dom Cabral aqui, Paraná, Rondônia e interior de São Paulo. Ele vai compartilhar com a gente várias experiências e vários negócios que estão acontecendo aí dentro do nosso mercado. Salve Clodoaldo, obrigado aí, uma honra ter você perto da gente, sempre perto, né, conversando, trocando ideias aí. Como que você tá? Obrigado, Luiz, estou bem, eu fico muito feliz com o convite, eu que tenho que agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui. Espero que nós tenhamos um papo bastante agradável e principalmente produtivo e agregador para as pessoas que estiverem nos ouvindo, né? Ah, mas falar de educação, falar de gestão sempre é muito produtivo, sempre é muito agregador, né? Sempre. E, bom, vou começar aí. Você é o CEO aqui da J. Valério. A J. Valério, ela é a representante, né? Não sei como que você coloca isso, da Dom Cabral, aqui na região do Paraná, Rondônia e algumas cidades de São Paulo, né? Na verdade, a Fundação Dom Cabral, ela tem operação própria em 2 estados, Minas Gerais e Estado de São Paulo. Todos os demais estados, ela tem associados, né? Uma consultoria que já trabalha com desenvolvimento de empresas e de lideranças de executivos, e essas consultorias, até pelo posicionamento que ela já possui nessas determinadas regiões, como é o caso da J. Valério, elas são associadas à Fundação Dom Cabral. Elas são as responsáveis por toda a operação da Fundação. A J. Valério é o associado da Fundação Dom Cabral, que opera no estado do Paraná, no estado de Rondônia e um pedaço do interior de São Paulo, ali naquele corredor Presidente Prudente, Assis, Ourinhos, que é uma região que faz fronteira com o estado do Paraná, na região ali de Maringá, né? Sim. E até contextualizando, né? Quem não conhece, a Fundação Dom Cabral é o nosso principal na parte de educação de executivos e hoje é um ícone mundial, né? Considerada o que a 5ª, 6ª maior empresa de educação na parte de business do mundo. Como que está o ranking de vocês hoje? Existe um ranking de educação executiva e ele todo ano, ele é divulgado pelo Financial Times, né, jornal britânico, então é um ranking extremamente respeitado, conceituado. Há 18 anos consecutivos, a Fundação Dom Cabral é a primeira da América Latina. E esse ano, especificamente, ela passou a ser a 5ª do mundo, né? Em alguns aspectos, como, por exemplo, programas de curta duração. Então, programa de desenvolvimento de conselheiros, programa de desenvolvimento de finanças para não financeiros, desenvolvimento comercial. Todos esses programas de curta duração, programas que têm uma semana ou até mesmo um mês, mas são programas extracurriculares, a Fundação passou a ser considerada no ranking do Financial Times como a 5ª maior do mundo. Não, isso é muito relevante, né? Então, tão relevante que a organização brasileira, a instituição brasileira, depois da Dom Cabral, que está nesse ranking, está mais próximo, está em 39º. Sério? A distância é tão grande? A distância é tão grande. A Fundação Dom Cabral, em termos de educação executiva, ela está entre as maiores do mundo, né? Então quer dizer que nós estamos mais perto de Harvard, de Columbia, de outros do que com certeza, eles da Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral está, inclusive, à frente das escolas americanas. Nenhuma escola americana está à frente da Dom Cabral. Sério? Quem é o primeiro desse ranking hoje? O primeiro é a instituição espanhola, né? O IESE. Esse é o primeiro do ranking já há algum tempo. Extraordinária escola também. Eu tive a oportunidade de participar com vocês, de participar de cursos e realmente é fantástico. É um nível de professores, né, de organização, fora da média total do que a gente enxerga aí no Brasil. São 2 aspectos. Eu atribuiria essa qualidade que você citou, Luiz, a 2 aspectos principais. Os professores, os especialistas da Fundação, primeiro, uma formação acadêmica extremamente consistente, via de regra fora do país, inclusive, com extensões de MBA, doutorado, mestrado, enfim. Mas principalmente pela experiência como executivos, né? Então, você não consegue estar à frente, por exemplo, de uma pasta, de uma disciplina como professor da Fundação, se você não conseguir agregar essas 2 frentes. Formação acadêmica consistente com experiência como executivo. Então,
Se você olhar hoje, por exemplo, dentro do quadro de professores da Fundação, você vai encontrar ex-diretor da IBM, o ex-CEO da Avon, da América Latina, professor da Fundação, executivos que ocuparam posições de grande destaque a nível nacional e até mesmo mundial, que também são professores da Fundação Dom Cabral. Alguns até continuam como executivos ainda em algumas empresas, mas atuam como professores da Fundação. Mas, obrigatoriamente, esse posicionamento de ter uma formação acadêmica muito consistente com uma experiência como executivo, né? Você não vai falar só com quem pensa na teoria, com quem também sabe como funciona na prática, né? E eu não sei hoje, porque eu participei da Dom Cabral há, fazer conta aqui, uns 6, 7 anos atrás, e quando eu participei, existiam programas específicos que eram programas para desenvolvimento de liderança dentro das empresas, né, do pessoal que vinha, e vocês criavam programas onde vocês traziam o CEO, o empreendedor e todo o cargo diretivo dele junto, né? Então, todo mundo participava. E esses professores também entravam dentro das empresas como uma espécie de conselheiros, de mentores, para desenvolver o que estava sendo aprendido dentro do programa. É isso? Ainda é nesse formato? Perfeito. A gente tem, na verdade, a gente tem duas frentes de atuação. A primeira delas é especificamente nos projetos de desenvolvimento da empresa como um todo, e aí existe o que a gente... Existem palavras para definir, mas vamos chamar assim, existe uma participação ativa dentro da empresa de prestar e começar um processo de transferência de conhecimento. E aqui eu faço um destaque importante. Muitas pessoas ainda nos veem como consultoria. Nós não somos uma consultoria, até mesmo pela nossa constituição estatutária como fundação, não podemos ter essa atuação. O que nós fazemos quando temos um projeto de apoio para uma empresa é um processo de transferência de conhecimento. Então acontece isso que você citou. A empresa entra num determinado programa de desenvolvimento, vai ter um ou mais especialistas da fundação dentro dessa empresa, acompanhando desde o começo do projeto, e normalmente ele começa pela elaboração do planejamento estratégico da empresa. Se ela tiver um planejamento já formatado ou minimamente rascunhado, nós vamos revisar esse planejamento estratégico. Se ela não tiver, nós vamos construir do zero e depois começa um processo de acompanhamento da execução desse projeto. Paralelo a isso, dentro do mesmo programa, as pessoas, as lideranças dessa empresa, as cabeças pensantes dessa empresa, vão participar de um processo de capacitação paralelo ao projeto de desenvolvimento da empresa, para que elas possam acompanhar no dia a dia, nas reuniões que elas vão ter com os especialistas, o entendimento claro das nomenclaturas que são utilizadas, das metodologias que vão ser utilizadas na gestão da empresa. Essa é uma linha, que é uma linha de desenvolvimento onde a empresa entra dentro de um programa. E a segunda linha é a linha da capacitação mesmo das pessoas, dos executivos, das lideranças. Existem programas específicos para isso. Por exemplo, programa de finanças, né? Um programa de uma semana, de 5 dias, onde aquelas lideranças que a empresa entender que são importantes de estar dentro daquele projeto de entendimento, vão para a sala de aula mesmo, 5 dias ali de estudo, para entender, para fazer a interpretação de um DRE, para fazer a leitura de um balanço, para entender minimamente os aspectos financeiros da organização, que são importantes para que uma liderança possa tomar decisões no dia a dia. E aí, assim, eu citei o financeiro, mas existem programas voltados para desenvolvimento de estratégia, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de processos, marketing e vendas, formação para conselheiros, né? O executivo já está graduado num alto nível já da sua carreira e ele quer, de repente, começar a olhar para ocupar cadeiras como conselheiro de administração ou conselheiro consultivo dentro de empresas. Existe um programa específico de formação de conselheiros dentro da fundação para esses executivos. Eu vejo assim, esse mercado, ele abriu um leque e muitas outras oportunidades, né? Não simplesmente você estudar o que é uma matéria, porque muitas coisas hoje da área de gestão, elas são o mesmo formato que há 10, que há 20, que há 30 anos atrás. Porque não muda, né? Às vezes é matemática puramente... Por exemplo, você não vai mudar a fórmula de calcular um DRE, né? Então, ele é calculado da mesma maneira nos últimos 20, 30, 40 anos. Mas quando você entra em marketing, tecnologia, né, o marketing pegando tendência de mercado, que está um processo maluco de evolução de tecnologia, onde o comportamento do consumidor muda muito, né, é muito orgânico isso aí. Então, isso é muito orgânico, está se moldando. Tem coisas que são estanques.
tem processos de gestão que a gente herdou desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Também são coisas que são estanques e coisas que são muito orgânicas. Mas aí, além disso, né, tecnologia, coisas, processos, você tem hoje os soft skills sendo importante para as empresas, né? Então, o desenvolvimento de liderança, de como você se comporta como líder, o saber trabalhar com essa nova geração, porque as pessoas, a matéria-prima da empresa, quem vai ser esse novo colaborador, é de uma geração que muda a cada 10 anos, a cada 5 anos. Então, há uma diferença muito grande hoje você trabalhar com uma pessoa 40 mais, 30 mais, 20 mais, né? Eles têm características de pessoas. Então, isso vocês também trazem, né? Esse desenvolvimento, esse olhar de talento humano, de liderança. Existem dois aspectos que são fundamentais. Você citou no começo da sua fala a questão, por exemplo, do DRE. O DRE ele é feito daquela maneira e não muda. Mas o mais complicado, vamos dizer assim, o mais complexo quando a gente fala, por exemplo, de um DRE no aspecto financeiro, é você ter a capacidade de interpretar os números que estão dentro de um DRE. Quais são as tendências, para onde, que caminho que a empresa está tomando através daquela visão que você está tendo ali. Resultado líquido, EBITDA, investimento, depreciação. Tem uma série de fatores, uma série de rúbricas que estão ali dentro, que tem muitos executivos que conduziram a empresa até um determinado patamar. A empresa cresceu, principalmente empresas familiares, cresceu bastante. Mas muitos desses executivos ainda você se surpreenderia. Eles têm dificuldade de fazer a leitura de um DRE. Sempre foi muito na intuição. Eu vou fazer dessa maneira porque vai acontecer isso. Sabe o DNA empreendedor? O empreendedor ele tem 1000 ideias o tempo inteiro, né? O tempo todo. Às vezes as ideias dele não conversam de forma nenhuma com as melhores práticas de gestão. Mas esse cara é diferente. A cabeça dele está o tempo todo pensando em ideias novas. Esse cara é essencial para o negócio. Aí vem as pessoas que são aquelas mais regradas, que sabem qual é o caminho a ser percorrido. O Luiz tem uma ideia sensacional, mas como é que eu faço para que essa ideia converse com um método de gestão e que não seja o que a gente chama de voo de galinha, né? Bate as asas, sobe, mas ali na frente cai de novo. Então, essa é uma questão, você preparar as pessoas para saber entender, interpretar. A outra é o aspecto humano, né? As soft skills, como você citou, por exemplo, aí. E falando em soft skills, vamos falar, por exemplo, de inteligência emocional. Né? Quanto você já ouviu falar sobre isso nesse momento? O quanto isso é necessário, né? E as pessoas sabem que o quanto é difícil desenvolver. A boa notícia é que se você não tem isso aflorado no seu perfil, né, a inteligência emocional, você pode desenvolver isso. E como é que você desenvolve isso? Dando um exemplo do que você falou dos processos de desenvolvimento. Inteligência emocional, ela se desenvolve de duas formas. Primeiro, os cabelos brancos, que nós aqui já temos um pouquinho, né? Algumas pessoas têm mais que a gente. Você, né? Outras vão chegar. O meu, que eu sou bem novo, né? Não... Eu já tenho um pouquinho mais que você, digamos assim. E, além dos cabelos brancos, que é a maturidade, são as experiências que você teve durante a vida, uma coisa é essencial: estudar. Outra expressão que está muito em alta, e você também deve ter escutado bastante falar, e todos que estão nos ouvindo também, que é o lifelong learning, que é você ter uma vida toda estudando, aprendendo. E quando eu falo estudando, eu não estou dizendo que você vai pegar com 50 anos, com 60 anos e sentar, por exemplo, no banco de uma faculdade. Que hoje o acesso à informação é muito maior do que há 20, 30 anos atrás. Mas você tem formas de você se manter atualizado. E é fundamental para aquele que é um executivo, para aquele que ocupa uma posição de liderança, se manter atualizado. Você citou as gerações aí. As gerações são diferentes, né? Há 40, há 30, há 20, há 10 anos atrás, e os próximos 10, elas são muito diferentes. Porém, existem coisas que você citou que não mudam, mas existem maneiras de fazer essas mesmas coisas diferentes. Então, existe um processo de aprendizado que é fundamental. Se você tem essa receptividade, se você está aberto a isso, e é fundamental para qualquer executivo se manter atualizado, você vai conseguir acompanhar. Agora, aqueles que têm essa dificuldade, sempre, sabe aquele pensamento, mas eu sempre fiz assim, há 30 anos que eu faço assim, sempre deu certo. Ok,
A gente não pode tirar o mérito disso, porém as coisas mudam. E a velocidade com que elas mudam é muito grande, né? Principalmente quando a gente passou agora pela pandemia da Covid, né? A velocidade com que as coisas vêm mudando é muito rápido, então para a gente se manter atualizado, inclusive, é muito difícil. Você tem que buscar conhecimento o tempo todo, né? Eu tenho 30 anos jogando profissionalmente num bom nível, né? Prestando serviço para grandes empresas e convivendo com executivos, e eu posso te dizer, te afirmar, que quem tem essa postura de eu não mudo, ele não existe mais. É engolido, né? É engolido. Não existe. É engolido. Esse lifelong learning, ele é essencial, né? Hoje você não pode parar, você tem que estar acompanhando a evolução do mercado, e eu tô achando muito interessante, né, que executivos mais velhos, eles hoje estão tendo uma linguagem muito moderna de mercado. Uhum. Eu tenho conversado com empresas de tecnologia, algumas que estão no mercado de São Paulo, por exemplo, e a hora que eu entro na reunião, a hora que eu vou conversar com o executivo, é um cara 60 a mais. E eu percebo que lá, para esse mercado, um cara de 60 a mais, ele é ativo. E esse cara tem um super repertório, porque ele tem um repertório de vida, se ele conseguir acompanhar essa evolução tecnológica, ele traz na bagagem um repertório, né, econômico, de Brasil, de mercado, muito legal. Então, eu acho isso bem interessante. Isso é importante que você falou, Luiz, pelo seguinte. Quando você tem esse repertório, essa experiência, essa vivência, muitas das coisas que você ainda vai ver acontecer, boa parte delas você já viu acontecer de alguma maneira e você já soube ou viu como reagir àquilo. Recentemente, eu estive em 2 eventos, fazendo 2 palestras. Foi num congresso médico em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E agora, mais recente, a questão de um mês atrás, eu estive no estado de Rondônia, numa feira rural que eles têm lá, Rondônia Rural Show, também fazendo essa mesma palestra. E fala sobre a importância de gestão e o papel das lideranças. E o último slide da apresentação, da palestra, ele é simplesmente uma recomendação. E essa recomendação é: não deixe de praticar o que está aqui, que é o lifelong learning. Se manter atualizado, sempre ir em busca de conhecimento. Nós não temos como conhecer sobre tudo, saber sobre tudo, por mais que você seja uma pessoa influente, bem relacionada. As coisas mudam numa velocidade muito rápida. Então, se você não buscar todos os dias novos conhecimentos, como é que você busca, né? Você busca na internet, você busca através dos relacionamentos que você tem. Eu conheço o Luiz tem uma série de conhecimentos que eu não tenho, eu posso aproveitar para aprender com o Luiz. Eu tenho, além do acesso às informações, eu tenho uma série de programas, de cursos que são oferecidos no mercado, inclusive, principalmente, programas gratuitos que são oferecidos. O profissional que busca se atualizar diariamente, ele sempre vai ter repertório. Principalmente, Luiz, para os momentos de crise. Porque os momentos que as coisas estão fluindo, tudo flui, né? Tudo acontece normalmente. Sim. Os momentos de crise é que você precisa ter repertório, você precisa ter o que eu chamo de estofo, né? Emocional e técnico. Se você não estiver atualizado, o que você fazia há um mês atrás, pode ser que hoje já tem muitas pessoas fazendo de uma forma diferente e sendo mais eficientes. E você vai ficar para trás. Por sorte, a gente vive nos Estados Unidos do Brasil, que não tem crise, né? Então, a gente não precisa estar antenado com isso. A nossa preocupação, a gente vive quase aí numa linha reta, né? Quase sem emoções, né? E aqui existe uma série de fatores que implicam, além dos que você falou, lembrar o tipo de política que nós temos. Mas quando você fala nessa questão de crise, você sabe que tem uma coisa muito interessante. Eu recorro muito à história quando eu estou reunido com essas pessoas ou em palestra para poder explicar. E isso te dá uma abertura de entender como é o mundo. Na década de 20, ali, 1920 aproximadamente, tinha um matemático russo muito importante naquela época, muito conhecido. Ele se chamava Nikolai Kondratiev. E foi na época de Stalin. E Stalin convocou Kondratiev para poder fazer um estudo. Stalin queria que ele apresentasse um estudo. O objetivo de Stalin é que o estudo do Kondratiev mostrasse que o capitalismo não ia prosperar. O capitalismo ia ter um pico e depois ia morrer. E, obviamente, o que ele queria é que o socialismo continuasse à frente de tudo. E aí, Kondratiev aceitou a encomenda,
na época de Stalin, fez esse estudo, bastante técnico, bastante rigoroso, e voltou com o resultado. O resultado que ele apresentou, ele conseguiu desagradar tanto Stalin, o governo russo, quanto os capitalistas, porque ele disse o seguinte: o capitalismo, ele não vai morrer, ele vai continuar prosperando. O que acontece é que o capitalismo, ele experimenta uma média de entre 50 e 60 anos de crescimento, né? Então, um período longo de crescimento, e sempre é interrompido por uma crise, seja ela política, econômica, guerra, pandemia, seja o que for, ele é interrompido. E ele retoma esse crescimento, essa crise ela é superada através da tecnologia, da inovação. E aí ele mostrou, desde 1820, de 50 em 50, 60 e 60 anos, que haviam períodos de crescimento que foram motivados por uma série de fatores, pela invenção do motor a vapor, pela invenção da eletricidade, pela informática. Eram tecnologias que interrompiam crises. E ele mostrou que de 50 em 50, 60 e 60 anos, isso acontecia. E até os dias de hoje. E existem alguns especialistas que estão dizendo que pode ser que a pandemia que nós vivemos recentemente da Covid e a guerra da Ucrânia podem ser os marcos para o fim desse ciclo agora que nós estamos vivendo. E o início de um novo. E, por exemplo, quais são as tecnologias agora que poderiam estar nos tirando de uma eventual crise? Inteligência artificial é o que mais se fala nesse momento. Uma coisa é certa. Qual é o que você tira disso tudo, desse estudo de Kondratiev? Ele é real, ele é verdadeiro, ele mostra que isso realmente acontece ao longo do tempo, mas o principal, ele mostra mais do que nunca. Nós sempre teremos, eventualmente, crises motivadas pelos diversos fatores. O que vai fazer a diferença para sair dessas crises, além dessa questão tecnológica, é o quanto nós estamos preparados para assimilar as mudanças que são necessárias. Nós temos um professor na Fundação Dom Cabral, Paulo Vicente, uma sumidade política, já foi secretário de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, uma pessoa fantástica. Ele sempre diz assim: para situações extremas, ou melhor dizendo, para situações desesperadas, medidas extremas. Antes da pandemia, nós não aceitávamos uma série de coisas, como, por exemplo, fazer uma reunião, ou um trabalho home office, ou uma reunião remota, online. Com a pandemia, nós nos obrigamos, mesmo não gostando daquele modelo, a aceitar, dando apenas um dos vários exemplos que poderiam ser dados. Hoje, você tem diversas organizações que, mesmo já tendo passado aquele pico da pandemia, já estando sob controle, vacina e tudo mais, entraram naquele modelo e não saíram dele, continuaram, ou pelo menos transformaram num modelo híbrido, porque elas perceberam o quê? Que o online era possível de ser feito. Você não pode abrir mão do presencial, mas o online era possível ser feito. Por exemplo, uma das grandes vantagens que uma reunião online traz: objetividade. Você já deve ter experimentado aí fazer reuniões online, eu faço isso o tempo todo. Objetividade. Não tem a perda do tempo do cafezinho, nada. Não que isso não seja bom. Claro que é bom. Quando você tem o presencial, isso faz parte do processo. Mas uma reunião sendo objetiva, rápida, a reunião online não tem coisa melhor quando ela é possível de ser feita. Então, alguns paradigmas são quebrados, mas eles só são quebrados no momento em que você tem medidas extremas, desesperadoras acontecendo, que te exigem que você aceite o que você não aceitaria em condições normais. E isso é fato. E nós vamos sempre ter isso, né? Porque a história mostra que de tempos em tempos isso vai acontecer. E vai sobreviver aquele que está mais preparado, que consegue se adaptar melhor, que tem um estofo técnico, que tem evolução, que tem atualização adequada, né? Essa adaptabilidade realmente é uma das características, né? Você sabe que nós aqui, pós-pandemia, a gente nunca mais voltou no modelo que era. Então, uma parte hoje é remoto, não quer voltar, uma parte voltou, outra parte é híbrido. Então, a gente não tem um modelo, a gente tem os 3 modelos funcionando. Quem quer ficar, quem se adapta a ter que vir trabalhar aqui, quem fica híbrido, um período aqui, outro período fora, e tem gente que nunca mais voltou. Uhum. Não, bem, vou te contar uma coisa engraçada. Tem gente que trabalha conosco que eu nunca vi presencialmente. Nunca. Então, eu acho que isso é uma herança dos novos tempos. E que são produtivos, certo? Super produtivos, Tá aí. super. Eu acho que essas pessoas, elas têm uma adaptabilidade diferente. E aí a gente também foi buscando forma de gestão para isso e se adaptando a isso.
e entendendo que no final você sempre está fazendo um balanço do retorno que você espera daquela pessoa com produtividade. Perfeito. Talvez ele nem esteja cumprindo todas as horas, mas ele está se adequando ao que você está esperando, a tua expectativa Exatamente. daquilo, né? Isso é fazer gestão, Luiz. Não é mais gestão de tempo, é gestão por entrega. Eu não preciso ver meu colaborador. É claro que tem negócios e negócios. A gente está falando de negócios que isso se aplica. Sim, Tem outras atividades que não é nós possível. somos uma empresa de serviços. Se fosse um varejo, Perfeito, onde o cara exato. tem um ponto de venda, ele precisa do vendedor. Isso. Aí são negócios bem diferentes. Né? Agora, onde é aplicável, como é que você faz isso? Você estabelece entregas pontuais para serem feitas. E é o que você falou agora. Se ele fez uma determinada entrega em 4 horas, em vez de usar as 6 que ele deveria estar naquele momento do expediente, meu querido, que ótimo, isso é produtividade. Você tem que lembrar o seguinte aspecto: qualidade de vida hoje ela está atrelada diretamente à produtividade. Quanto mais eu conseguir proporcionar ao meu colaborador qualidade de vida, por exemplo, se ele está trabalhando no home office, porque a atividade permite isso, não tem necessidade dele estar na empresa, você tem que lembrar que você está tirando ele do trânsito, você está tirando ele de uma série de situações inconvenientes. Você tem que lembrar que você está provavelmente diminuindo despesas que ele teria para esse deslocamento, ou até a própria empresa teria. Você está diminuindo despesas da empresa, porque ter o colaborador dentro da empresa também tem despesas adicionais. Agora, se o teu negócio permite isso, você precisa ter cabeça aberta. Porque se o teu negócio permitir, mas você for uma pessoa que ainda tem uma visão conservadora, sabe aquele pensamento, eu preciso ver o meu colaborador trabalhando para acreditar que ele está trabalhando, é porque aí você não faz gestão por projeto, você não faz gestão por entrega. Você faz gestão. Às vezes o colaborador, eu conheço muitos casos do colaborador que está trabalhando home office, de ter uma produtividade, uma entrega muito maior do que alguns que estão dentro do escritório sendo acompanhados pela sua gestão. Mas eu acho que isso já é um paradigma que vem quebrando, porque essa visão mais antiga, você tá com o olho, vendo o cara, né, o trabalho sendo um esforço físico, né, já hoje eu acho que os grandes empresários já não têm essa visão. O que você quer? Você quer resultado. Resultado que você vai fazer no teu planejamento, né, quais são teus KPIs, né? O que você vai colocar, os teus OKRs aqui dentro do projeto. E aí é gestão. Ele tem que ir lá para Dom Cabral aprender a estudar isso aí, como fazer, né? Uma das coisas que nós ajudamos, né? Ajudamos as pessoas a entender. Você citou a OKR, por exemplo, agora, que com a Covid ela entrou em foco máximo, né? Em destaque máximo. E muitas empresas não tinham o menor conhecimento do que era, por exemplo, o OKR, e perceberam que com essa velocidade de mudanças elas precisavam fazer gestão não só por um planejamento estratégico de médio e longo prazo, mas de curto prazo. Então eu pego a minha meta macro e defino ela em pequenas parcelas, e aí a gente começa a acompanhar por OKR semanais. Então, assim, existe uma série de fatores, mas eu repito, Luiz, isso é muito importante. Você citou agora, olha, grandes empresários estão com essa visão. Você se surpreenderia. Apesar disso, ainda tem muita gente que não tem essa visão. Muita gente ainda conservadora. Né? Então, é um trabalho de formiguinha, de você sensibilizar essas pessoas para o entendimento do quanto isso é importante. O mesmo trabalho de sensibilizar a um empresário, a um executivo, do quanto é importante a empresa dele ter um planejamento estratégico. Porque é com planejamento estratégico que você define onde a empresa está naquele momento, onde ela quer chegar, e como que ela pretende chegar, né? Se aquilo é factível. A partir daí, quando você tem essa visão clara e isso formalizado, você compartilha isso dentro da empresa, com as pessoas, com os colaboradores. Porque os colaboradores precisam saber o que a empresa quer, onde ela quer chegar e o que ela espera de mim como colaborador. O que eu, Clodoaldo, por exemplo, tenho que fazer, a minha parte, entregar, o quanto isso vai impactar nesse projeto macro da empresa. E aí tem uma coisa que Jack Welch sempre falava, né, na minha opinião, um dos maiores CEOs do mundo, né, que foi o da GE. Concordo, na minha também. Na minha, um dos maiores. E ele dizia sempre assim, o seu colaborador precisa saber o que ele ganha com as mudanças, com os projetos da empresa. Como que eu mostro isso para ele? Né? A minha empresa está faturando 10 milhões e eu quero que ela fature 20 e a gente pretende fazer isso em 3 anos. Tá, e se isso acontecer, o que eu ganho com isso? Eu, Clodoaldo, eu sou lá um colaborador da empresa do Luiz. Tem que estar claro para mim, e às vezes não está, para a maioria das lideranças, ela não consegue transmitir essa mensagem, que a empresa vai crescer,
Ao crescer, aumentar faturamento, ela vai provavelmente precisar, vai ter outras áreas que serão criadas, ela vai precisar de pessoas, ela vai precisar de novos líderes, e o Clodoaldo, que hoje talvez é um analista, é um estagiário, vai ter oportunidade, se ele é estagiário, de virar um analista, se ele é um analista, até de virar um supervisor, uma liderança, porque a empresa cresceu. Ela vai olhar para dentro de casa primeiro, para olhar as lideranças que ela pode extrair de dentro dos seus colaboradores. Mas para que isso aconteça, eu preciso colaborar, fazer a minha entrega para que a empresa cresça, né? E muitos empresários executivos ainda não conseguem fazer essa sintonia. Eu sempre digo, para mim, a maior responsabilidade que um líder, ou pelo menos uma das maiores, que um líder tem, Luiz, é ele conseguir compatibilizar interesses individuais das pessoas da sua equipe com os objetivos da empresa. Isso não é fácil. É que eu vejo o seguinte, a liderança, são poucas empresas que olham, dão o devido valor a criar-se uma cultura da empresa. Uhum. A partir do momento que a empresa tem uma cultura, as pessoas que entram, elas vão comprar ou não essa cultura, né? Elas comprando essa cultura, elas acabam promovendo essa cultura. Elas não comprando, elas acabam saindo da empresa porque elas não estão alinhadas com aquele pensamento. E quando você tem uma empresa que tem uma cultura forte e uma equipe que comprou aquela cultura, a tendência disso é criar um ciclo virtuoso e a empresa vai crescendo, né? E uma das coisas também que vocês têm aí como um grande ponto forte é a questão de governança, né? Nós trabalhamos bastante com esse aspecto, porque, assim, um dos braços muito fortes da Fundação são as empresas familiares. Nós trabalhamos com muitas médias empresas, e a maioria das médias empresas no país são empresas familiares. E tem um detalhe, desculpa te interromper. Não, claro. No Brasil tem um número bem assustador de quanto essas empresas sobrevivem para a segunda, para a terceira geração, né? A maioria delas morrem, né? Elas não perpetuam, né? 80%, chegando quase 85%, na verdade, no último estudo que foi feito pela Exame, inclusive, também pela PwC, mostra que quase 85% das empresas não sobrevivem até a terceira geração, a passagem do bastão. E aí tem uma série de fatores. Quais são os motivos? Tem uma série de fatores, mas se a gente olhar, por exemplo, uma empresa familiar, a média empresa, e olhar para o processo sucessório, esse é um dos fatores, talvez um dos maiores ofensores que a empresa enfrenta. Você vai encontrar uma série de cenários. Você vai encontrar o fundador, que está com uma determinada idade, 60, 70, 60 anos ainda é jovem hoje nos nossos dias, mas a partir de 70, 75 anos. Ele não preparou um processo sucessório. Você vai encontrar o fundador que o desejo dele, o sonho dele é que o filho dele sente na cadeira dele, porém o principal não foi feito saber se o filho quer. Tem muitos casos, eu conheço um caso, por exemplo, não vou citar os nomes aqui porque eu não tenho essa autorização, mas eu conheço um caso, o fundador tem 73 anos, a empresa dele já fatura 500 milhões anos, e o desejo, o maior sonho dele é ver o filho tentando ocupando a cadeira dele. Ele ainda está na posição de presidente da empresa. E ele nunca sentou com o filho dele para perguntar se o filho dele também comungava desse desejo. E o filho dele, obviamente, não tinha esse desejo. Conhecia a empresa, não queria aquilo para ele. O filho dele é músico. Ele quer seguir essa carreira, é isso que ele quer fazer. Mas nunca conversaram. Porque o filho tinha receio de conversar com o pai, sabia do desejo do pai, e o pai era um pouco linha dura, ia ter dificuldades nesse diálogo, e o pai também nunca procurou saber isso do filho. Ele nos contratou, começamos a conversar, tem todo um trabalho cuidadoso que tem que ser feito, né? De entender os interesses, de entender os perfis das pessoas, o quanto aquilo tem peso importante para eles e tudo mais. Mas o legal é que hoje tem modelos, né, que funcionam para isso. Então, frustra a expectativa do pai, que não vai ter o herdeiro, o filho como sucessor, mas a empresa pode perpetuar com o executivo, o filho participando junto com pessoas competentes num conselho, né? Sim. Essa é a lógica. Esse é o caminho que é o caminho ideal. Porém, quando você lida com pessoas, desejos e interesses, até você atingir essa visão que, olha, a sua empresa não vai precisar morrer por conta disso, desde que você entenda que é preciso trazer profissionais adequados. E não precisa criar um celeuma familiar, né? Não, de forma nenhuma. Tirar o filho da música que ele quer, né? Porque... De forma nenhuma. E existem os casos, inclusive, Luiz, que o fundador, falando mais uma vez do fundador, embora ele diga que ele quer passar o bastão, ele não quer.
porque existe um sentimento de perda de poder. A empresa é como se fosse um filho para ele. E a gente precisa mostrar para ele que ele não vai sair da vida da empresa. Pelo contrário, ele vai subir um degrau dentro dessa esfera hierárquica. Como você acabou de falar e citou agora, ele vai para um conselho, por exemplo. Ele pode ser o presidente desse conselho. Né? Só que ele, sendo o presidente do conselho e não mais o CEO da empresa, o presidente da empresa, ele vai ter mais tempo para exercitar talvez o que ele tenha de melhor, que é o empreendedorismo, de pensar em novos negócios, de pensar em novas frentes, enquanto a operação será tocada ou por um profissional ou por alguém da família que tem essa capacitação, né? Eu não me lembro quem, não fui eu que participei disso, alguém comentou de um processo sucessório aonde o filho não queria participar do processo de sucessão, porque ele falou assim, pô, eu não tive meu pai porque a empresa dragou meu pai. Meu pai vivia para a empresa e não foi um cara da família. Agora ele quer que eu assuma isso e eu não quero ser meu pai. Eu quero ter uma família, eu quero ter tempo para os meus filhos. Perfeito. O que eu não tive na minha vida, eu não quero perpetuar isso, né? É isso mesmo. Então, você veja, é uma falta de equilíbrio. Eu participo de um grupo chamado C12, né, que é um grupo de empresários cristãos, e quando a gente se reúne nos encontros, para estudar, etc., a primeira coisa que a gente faz é uma roda da vida. E a roda da vida pega vários aspectos da tua vida, como a tua saúde, os exercícios físicos, o teu lazer, a tua família, né, o teu casamento, porque na realidade você vira pleno quando você está equilibrado em tudo. Né? Não adianta você... E aí, você estando equilibrado, você performa melhor. Né? É essa a tendência. Eu tinha uma visão que eu tinha que trabalhar de segunda a segunda, quando eu comecei a trabalhar. E eu trabalhava de segunda a segunda. Eu era um maluco, assim, noite, madrugada. Eu trabalhava o máximo que eu podia. E daí chegou uma altura do campeonato e eu comecei a conviver com pessoas de muito sucesso. Uhum. E eu percebia que essas pessoas não trabalhavam sábado. Não trabalhavam sábado e domingo. E aí eu pensei assim, a gente precisa ter a descompressão. Né? Então, não trabalhar no sábado não é o volume, porque você acaba... Você não dá um defrag no cérebro, né? Eu acho que os mais novos não sabem o que é um defrag, né? Mas você não ajeita as informações. Você fica naquela pressão e não consegue colocar a coisa para funcionar. Eu acho que tudo tem um momento certo, é preciso você recarregar sempre, é preciso você ter os momentos de que você de descompressão, eu chamo muito de descompressão. Uns têm esses momentos jogando futebol, outros têm esses momentos viajando, indo para a praia, outros têm esses momentos com a música, né, pegando um instrumento, cantando, tocando, seja o que for, mas enfim, você precisa ter esses momentos. Para que no momento certo, na hora realmente que você tem que estar ali presente, numa reunião, num processo de construção, de planejamento, você esteja realmente preparado e esteja com o cérebro funcionando adequadamente. Se você não se despluga em nenhum momento, a gente sabe o que acontece com o que não é desplugado em nenhum momento. Se você pegar um equipamento eletrônico, por exemplo, e deixá-lo ali, ele vai ter uma vida útil. Com certeza, em algum momento ele vai dar pau. Ele vai parar, ele vai soltar fumaça, ele vai fechar. Isso não é diferente com a gente. O problema é que a gente hoje gasta a nossa dopamina com celular, né? Com computador. Mas, Clodoaldo, eu gostaria de falar muito mais contigo. Eu sei que a gente marcou essa conversa com um tempo limitado. Você tem uma reunião aí importante na sequência, né? Mas eu quero deixar um convite para você, para a gente fazer mais dessas, para a gente conversar, debater, porque qual é a minha visão? Nós estamos falando de educação, e nós estamos falando, a hora que eu brinquei dos Estados Unidos, do Brasil, né, uma ironia, a gente tem um país que tem tudo para ser feito, e na minha cabeça, o ingrediente mais importante para o país prosperar é a educação. Sem dúvida. Né? Então, você hoje está numa cadeira importante dentro de uma instituição super privilegiada, né, entre as melhores instituições do mundo na área de educação, falando com executivos, que é a liderança do país, né, queira ou não queira, o grande gerador de riqueza para o país são as empresas, elas que geram riqueza e que promovem todo aí empregos, até salário de políticos, de juízes, etc. Então, a gente precisa desenvolver o país através disso. Né? Sim, as empresas que nós estamos falando aqui, Luiz, nós falamos bastante de empresa familiar, né? Quando a gente fala de governança e tudo mais, de desenvolvimento, essas empresas representam hoje cerca de 70% do PIB.
Pois é. Não é pouca coisa. Ó, um assunto, não quero provocar você, porque eu sei teu compromisso e eu estou controlando o horário. Mas, poxa, vocês estão hoje no Paraná e em Rondônia. Esse assunto é muito legal para conversar, porque o Paraná é um estado já mais antigo, desenvolvido, no agro, né? Já tem uma presença já tem um nível disso. de maturidade de gestão mais elevado. Aí você olha para Rondônia... Bem diferente. Tem muito o que crescer. Então, por exemplo, eu lembro há 20 anos atrás, eu acho, 20, 30 anos atrás, quando as pessoas falavam de Sinop, no Mato Grosso, que foi colonizado por... É até uma sigla, né? Sinop é uma sigla, que foi colonizado pelas pessoas de Maringá, né? E hoje, se você olhar, eu não sei, mas jogamos no Wikipedia depois aí, quantos habitantes tem Sinop e o tamanho da cidade, e uma cidade rica do agro, né? Então, se a gente olhar assim, o potencial que existe num estado como Rondônia para daqui 30 anos, mas esse é um papo para um segundo que a gente vai conversar, espero que tenha um segundo, um terceiro, e que a gente possa... Vai ser um prazer, Tem muita coisa aí realmente interessante de se falar, né? Rondônia é um estado extremamente interessante, porque... Ao mesmo tempo que você vê que precisa elevar o nível de maturidade de gestão, talvez seja o estado com o maior perfil empreendedor que eu já vi. Que só tem empreendedores naquela região. É gente que foi lá e está construindo fortunas do zero, desenvolvendo negócios, criando empresas. Então são empreendedores. E a cabeça do empreendedor me fascina, sempre me fascinou. Sim. Agora, elevar o nível de maturidade de gestão é uma outra conversa. Essas duas coisas se complementam. Capacidade empreendedora, perfil empreendedor, com a maturidade de gestão. Mas tem muita coisa aí que a gente pode conversar. Vai ser um prazer. Eu vejo quando vem esse espírito empreendedor, esse afã, quando esse empreendedor ele encontra a técnica, o conhecimento, a metodologia, isso faz o boom, né? É o boom do negócio. Porque se esse cara vai... Quanto mais ele cresce sem ter a metodologia, sem ter o conhecimento, vai chegar uma altura que ele vira um trem desgovernado, né? Aí o perigo, ele pode acertar o lugar certo, como ele pode errar totalmente o alvo, né? Eu tinha um gestor, quando eu trabalhei muito tempo em telecom, né? Fiquei 15 anos aproximadamente em telecom. Eu tinha um gestor que ele dizia assim, Luiz, isso para mim resume quase tudo, muita coisa. Quem não administra não controla e quem não controla não administra. Ele dizia isso. É mais ou menos o que você falou. Crescer desordenadamente, sem controle e sem uma gestão adequada, pode ser o inverso do que se imagina, pode ser o começo da derrocada. Sim. Porque quanto maior o seu crescimento, se os seus processos não estiverem bem estruturados, se as suas visões de planejamento, de DRE, a visão financeira não estiver muito bem consolidada e os processos bem amarrados, você pode cada vez mais estar cavando um buraco e entrando. Maior o tombo, né? Maior o tombo. Então, assim, é fundamental. Poxa, eu tenho capacidade empreendedora. Eu corro riscos calculados, mas eu corro riscos. O que eu preciso para que não seja o que eu falei lá no começo do nosso bate-papo, o voo de galinha, né? Que, parece que o negócio tá bacana, aumentei meu faturamento extraordinariamente, lá na frente a galinha desce. Por quê? Porque eu não tenho processos bem estruturados, as minhas práticas não são sustentáveis. Quando eu começo a falar em práticas sustentáveis, eu já puxo um gancho para um outro assunto que a gente pode bater um papo depois sobre o chamado ESG, né? Uma empresa que está no mercado. As gerações de hoje valorizam muito isso. Empresa que não se preocupa com a questão ambiental, social e de governança, é só pegar os casos dos vinhedos lá do Rio Grande do Sul, que nós todos acompanhamos aí, vimos o que aconteceu com o trabalho que era considerado trabalho análogo à escravidão. Falta de controle, falta de processo, né? Se uma empresa não tem essa visão hoje, não cuida disso, acha, por exemplo, que o ESG é modinha, ela vai se surpreender muito. Isso tudo faz parte de um processo de aculturamento, um processo de capacitação, de entendimento do segmento em que eu atuo, como que eu posso alinhar e adequar a minha empresa para que ela esteja enquadrada dentro desse modelo de negócio, sem que eu perca o meu DNA, sem que eu perca aquilo em que eu sou bom, aquilo em que eu me destaquei, que fez com que eu chegasse até ali, mas que garanta que as novas práticas estão alinhadas com o tamanho que a minha empresa ganhou, né? Eu uso muito assim um exemplo, o transportador. Eu acho esse exemplo que ele fica muito fácil de entender. Sabe aquele transportador que começou com um veículo? E o cara era o motorista do veículo, o próprio dono. Ele começou com um caminhãozinho. Aí ele passou para 5, ele pulou para 10, ele foi para 20, ele foi para 30. Eu conheço vários desses, tem 800 caminhões, 1.000 caminhões, 2.000 caminhões.
E eu conheço cara que tem 800 caminhões, ele vai lá para o pátio da empresa dele, ele pega o martelinho e vai bater pneu dos caminhões, porque ele não consegue tirar isso dele, ele gosta disso. Não tem nenhum problema com isso. Isso é bacana, né? Eu cresci assim, isso é muito legal. Mas isso não interfere na empresa. Agora, os processos que você tinha, de como você cuidava da sua empresa, de como você cuidava dos seus colaboradores, quando você tinha 10, são diferentes de quando você tem 200, 300, Sim. 500. E é aí que entra a profissionalização. Eu sempre digo, o dono da empresa, a gente compara muito com o dono de um avião. O dono do avião não precisa ser o piloto do avião. A obrigação do dono do avião é cuidar para que o avião tenha a sua manutenção em dia, esteja tudo adequado, tenha um piloto profissional que cuide dele. Ele não precisa pilotar o avião, mas ele tem essa obrigação. Porque se você estiver tentando pilotar o seu avião e não for qualificado para isso, nós sabemos o que vai acontecer, né? A diferença é que o avião cai e a morte é rápida. A empresa, a morte não é rápida. Ela vai caindo e você no dia a dia não vai percebendo. Quando você se der conta, talvez seja tarde demais. É fundamental, não precisa ser piloto. Mas você tem a obrigação de garantir que as melhores condições para a sua aeronave ou para a sua empresa estejam disponibilizadas. Rodoaldo, eu vou guardar esses ganchos para a próxima conversa. Foi muito favor. Legal, cara. Obrigado aí pela tua presença, por ter atendido o nosso convite. E vamos fazer um próximo aí, porque eu quero conversar contigo sobre essa história de Rondônia. Eu quero falar mais sobre essa questão de diferença de gerenciar uma empresa de 10, de 20, de 30 colaboradores para uma empresa de 1.000. Sim. E todo esse know-how, porque o que é legal, o que me motivou a te convidar? Cara, você está plugado em tudo isso, né? Em várias empresas, em vários segmentos. É um privilégio muito grande, assim, é uma cabeça que dá para trazer muitas informações para quem nos ouvir aí, tá bom? Estamos começando agora, aproveitando aqui o embalo, para te dar em primeira mão. Estamos começando um projeto agora que vai envolver gestão pública, né? Um projeto de capacitação e desenvolvimento para os municípios, para o governo do estado. Já fizemos alguns projetos para o governo do estado aqui. Estamos trazendo para o mercado agora um programa que é desenvolvido especialmente para a gestão pública, para construir o planejamento estratégico dos municípios e acompanhar a execução. Mais um tema que a gente pode conversar aí com calma depois. Super importante, né? A gestão pública tem que ser tocada de forma profissional, não tem espaço mais para amador. Mas chega, vamos segurar, porque falamos eu sei do teu próxima. Compromisso. Obrigado. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Aí. Deus te abençoe aí. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado. Espero que o pessoal goste do nosso bate-papo e a próxima oportunidade vai ser um prazer. Já vamos marcar a próxima agenda aí. Até mais.